noite para quem está chegando. Boa noite, Mara. Boa noite, Jaque. Olha só. Bem-vindas, bem-vindas. Vão chegando aí. Vou dar uns minutinhos, já estou começando. Enquanto isso, curtam esse mantra. Márcia, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos, pessoal do Facebook também, do YouTube. Todos muito bem-vindos. A gente hoje vai estar falando sobre saúde energética. Saúde energética. Falar de saúde energética é falar sobre frequência vibracional. Vou esperar o pessoal chegar aqui mais um pouquinho e já começa, tá? Bem-vindos, bem-vindos. Olha só quanta gente linda aqui. Eita! Olha só, deixa eu só ajeitar aqui. Só, acho que deu. Deixa eu ajustar aqui. Acho que deu. Vamos lá então? Vamos começar então? Boa noite! Boa noite! Vamos então falar aqui sobre saúde energética. Eu vou basicamente estar trazendo aqui o que eu trago nos meus atendimentos. A gente está num momento bem importante, né? Eu sempre digo assim, a gente está num momento de divisão de linhas temporais. Então a gente está no momento de realmente escolher frequências, escolher qual a frequência que a gente vai querer sustentar, né? E quando a gente escolhe, principalmente agora nesse momento, né? A gente está num momento agora até, eu digo assim, até Pentecostes, né? Um momento bem auspicioso. A gente fazendo essa escolha fica mais fácil de sustentar. Então eu vou estar ensinando aqui também como sustentar a frequência, né? Porque nem sempre é tão fácil assim, né? Então basicamente a gente vai estar falando aqui sobre saúde energética. E como eu disse, falar sobre saúde energética é falar daquilo que a gente não enxerga, né? Falar do nosso campo quântico, do nosso campo, dos nossos corpos sutis, né? Do nosso campo emocional, mental, do nosso campo búdico, né? Mas, Vânia, o que é tudo isso? Eu vou estar trazendo algumas imagens aqui, vou ver se eu consigo compartilhar, né? Aqui no Instagram, no YouTube eu consegui aprender a partilhar, mas aqui no Instagram, vamos ver, mas acho que a gente consegue sim. E às vezes é interessante a gente visualizar para conseguir fazer o download, né? Então eu vou trazer consciência e depois, no final, eu vou estar fazendo uma prática junto com vocês para... uma prática de blindagem e elevação de frequência vibracional. Vamos lá, então? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar algo aqui com vocês, então. Vamos ver lá. Aqui. Vocês conseguem enxergar? Eu sempre gosto de... Boa noite, Simone! Eu sempre gosto de relembrar que nós somos a antena, né? Nós é que somos... responsáveis pela nossa frequência, por aquilo que a gente emana e automaticamente por aquilo que a gente, por ressonância, conecta. Sim, sim, no momento que a gente assume essa responsabilidade, nós nos tornamos muito poderosos. Quando a gente para, né, de culpar o externo, porque é muito mais fácil, lógico, né, de culpar o externo. Só que enquanto a gente ficar culpando o externo, a gente vai estar entregando o nosso poder para o externo. E daí a gente continua no mesmo looping, né? No mesmo looping ali da ansiedade, da angústia, do estresse, né? E daí... Mas quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente entende, principalmente quando a gente entende, né? Porque às vezes não basta a gente, ok, eu vou agora assumir a responsabilidade, eu vou crescer, né? Eu quero expandir. Mas a gente precisa também entender, né? A gente precisa também, eu sempre digo assim, buscar sim, mas é uma busca interna, é para dentro que a gente busca, tá? Não tá fora. Todo esse conhecimento que eu vou estar trazendo para vocês aqui
o pessoal que está se conectando aqui ao meu canal, por que a gente se conecta? Por que as pessoas entram aqui? Por que as pessoas me seguem? Por que as pessoas são atendidas, né? Se conectam para ser atendidas por mim? É porque a nossa espiritualidade conversa, né? Nós somos, é a mesma, a minha espiritualidade é a mesma tua. Então, se esse conhecimento está em mim, se você chegou aqui, é porque também está em você, também está em você. Então, precisa relembrar, né? Então, muita coisa que eu vou estar falando aqui vocês já sabem, e alguns downloads precisam ser feitos para que a lembrança, né, venha à tona, né? Então, assim, a maneira mais simples que eu sempre gosto de colocar, assim, é que nós funcionamos igual uma antena. Tá aqui a imagem, tá? Somos exatamente igual. Isso aqui é um campo, vocês estão enxergando aqui em volta? Esse é um campo eletromagnético. Então, a gente fica o tempo todo emitindo, a gente pensa, sente, cria uma onda. Só que essa onda, ela faz uma volta, mas ela volta para nós. Isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou conectar mais daquilo que eu emano. Que as coisas que me acontecem, né, as coisas que eu materializo, são fruto daquilo do meu interno. Se eu sou antena, tudo o que eu vou materializar é fruto do meu interno. Mas, Vânia, é uma doença, eu conectei. Não diz que a doença é hereditária? Se eu vibro aquela informação, sim. Mas daí já vem a epigenética e nos prova que nós conseguimos mudar, né, o nosso padrão de divisão celular, as nossas células. As nossas células, elas se renovam a cada 3 meses. Então, tudo, absolutamente tudo é modificável, é maleável, é expansivo, tudo está em expansão, né? E quando a gente entende isso, e principalmente quando a gente entende que é a partir da gente, né? Isso fica muito, nos tornamos muito poderosos, né? Então, o que precisa, a primeira coisa que precisa ser entendida? Tudo, absolutamente tudo, parte a partir do nosso estado interno. É a partir do nosso estado interno que nós emitimos o sinal, que a nossa antena emite o sinal. Se eu emito um sinal de medo, ansiedade, eu vou fazer, o que vai acontecer? Vou conectar mais do mesmo, e isso tanto na fisicalidade quanto no plano ali multidimensional, no espiritual. A gente acaba conectando, né, questões, informações que nos causem medo, né? E é interessante que nesse momento em especial, eu que atendo aqui com a apometria, tá chegando muita gente com ansiedade, né? Angústia, síndrome do pânico. A gente entende que a gente tem muitas consciências elevadas, benevolentes à nossa disposição, nos ajudando nesse momento, né? Mas a gente entende também que tem, sim, consciências não tão conscientes, querendo nos manter nesse mesmo padrão, né? De medo, de angústia, né? De estresse, né? No estresse. Por quê? Porque enquanto a gente está no estresse, a gente não acessa nosso superpoder, né? A gente fica ali aprisionado, né? Num looping, né? Então, o conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês é para que a gente saia desse looping, para que a gente expanda, para que a gente realmente retome nosso poder e para que a gente realmente possa fazer uma escolha, né, de linha temporal para que fique fácil de sustentar frequência vibracional. Deixa eu baixar aqui, deixa eu sair daqui para vocês me enxergarem. Olha só, chegou mais gente aqui. Então, quando a gente assume, quando a gente consegue fazer esse download, né, de que tudo, absolutamente tudo que está aqui fora é espelho do que está aqui dentro, e quando a gente consegue organizar aqui dentro, a gente modifica o sinal, modifica aqui fora, é incrível, as coisas começam a acontecer muito rápido, tá?
Deixa eu ver se eu consigo trazer mais uma imagenzinha aqui para vocês. Quando a gente fala ali do invisível, né? Dos sinais que a nossa... Lembra, nós somos a antena, nós emitimos os sinais, né? Nós emitimos os sinais. Mas da onde é que partem esses sinais, né? De onde é que vem isso, né? Dos nossos corpos invisíveis. Porque isso aqui é o que eu enxergo, né? Aqui em volta nós temos vários corpos. Cadê o corpo emocional? Você me diz, cadê? Não enxergamos. Ele está aqui, né? Então... quando a gente fala de saúde energética, a gente está falando do invisível, daquilo que a gente não vê, mas que a gente sente, né? E a partir do momento que a gente sente, a gente vibra, né? E no momento que a gente vibra, a gente está emitindo uma informação. Emitiu informação, captou mais do mesmo. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar mais algo aqui com vocês. Aqui. O pessoal que me segue, o pessoal que eu atendo já chega a estar cansado, né, de me ouvir falar dessa escala, né? Porque quando a gente fala aqui do invisível, né, de frequência, de campos, né, de corpos sutis, fica difícil da gente mensurar, né? Vocês estão enxergando? Eu não sei como tirar os comentários. Mas, enfim, isso aqui é só para ilustrar que quando eu falo da gente escolher uma linha temporal, é escolher frequência vibracional, é escolher vibrar em uma frequência elevada. Quanto mais alta a nossa frequência, mais expansivo fica o nosso campo, mais fácil fica da gente sintonizar aquilo que a gente deseja, sim, de co-criar, de materializar, né? Porque é uma onda mais acelerada. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais baixa a frequência, mais campo de entropia, mais esforço é necessário, né? E a gente, de novo, eu gosto de frisar que a gente está no momento de escolha de linha de temporal. A gente está migrando ali da frequência 3D para 5D. E na 5D predomina o fluxo. E o fluxo... Ele está nas altas frequências. O fluxo, ele tem tudo a ver com saúde, né? Onde é que a gente acessa a saúde? É possível a gente se curar fisicamente de doenças, elevando frequências? Sim, sim. Nas frequências de harmonia, as nossas células, elas vão para um padrão de equilíbrio. Assim como... Quando a gente está numa frequência de medo, vocês conseguem enxergar a escala, medo está lá embaixo, vibra baixo. Quando a gente está numa frequência de culpa, nós machucamos nossas células. As nossas células, ainda nas frequências de culpa, de raiva, elas corroem. Então... Quando eu falo aqui de elevação de frequência vibracional, eu estou falando de curas, sim, de curas físicas. Lógico que a gente não pode ficar falando muito, daqui a pouco cai, né? Porque isso para a indústria farmacêutica, isso não é interessante, né? Mas deixamos ali as coisas de lado e expandimos, né? O que eu quero trazer aqui é que quando a gente faz esse download de que sim, é possível elevar a frequência vibracional, é possível a gente co-criar com facilidade, é possível a gente se curar. Sim, assim é. Assim é. Só que, lógico, nem sempre é tão fácil. Às vezes é fácil.
quando a gente, agora, nesse momento especial, está muito fácil. Basta que a gente faça ali o download de conhecimento e a coisa acontece, tá? Só que às vezes a gente fica tão ali, deixa eu ver se eu consigo compartilhar mais uma coisinha com você aqui. Às vezes a gente fica, eu sempre digo assim, a gente fica emaranhado em algumas coisas, né? Porque assim, de onde é que vem ali os nossos sentimentos? Vem dos nossos pensamentos, né? Da onde vem isso? Normalmente vem das coisas que nós já experienciamos. E daí a gente entende que também a gente não experienciou só essa linha de tempo. A gente já experienciou outras linhas, né? Outras vidas. E às vezes a gente traz informações de lá, né? Ali a gente traz informações lá da nossa vida intrauterina, criança, adolescência, né? E todas essas memórias, elas ficam ali guardadinhas. E se a gente não organizou isso bem internamente, às vezes pode ali alguma coisa ficar configurada ali em forma de trauma, né? Sempre que uma emoção muito forte reverbera, isso pode ficar imprintado, né, no nosso campo, né? E se isso fica ali muito imprintado em forma de miasma, às vezes se faz necessário um tratamento energético, né? E daí a gente tem várias tecnologias espirituais, tecnologias quânticas, né, disponíveis para isso, né? Eu, inclusive, trabalho com isso, né? Eu abro frequência e quando a pessoa me traz alguma coisa que não consegue desvencilhar, a gente vai lá na causa, né? E ali a gente organiza, né? Organiza energeticamente, né? Porque assim, onde é que estão essas informações que eu estou falando para vocês? Não estão no visível, estão nos nossos corpos sutis, né? Ali no nosso mental, emocional, nosso búdico ficam ali todas as memórias de tudo que a gente já experienciou, né? Então a gente vai ali, acessa, muitas vezes não precisa de reviver, tá? A tecnologia amorosa da apometria estelar, ela não precisa reviver, porque principalmente nesse momento agora, né, a orientação é de que não se reviva, né, porque a gente, não é que há uma pressa, mas há sim ali uma aceleração, né, para que a gente realmente sustente frequência. E se a gente às vezes abre ali um campo e vai, acessa uma memória e traz essa memória à tona, imagina uma memória lá que tu nem lembrava da infância, se a gente começa a cavocar aquilo, o que acontece? A gente começa a pensar, né? Então, ao invés de a gente organizar, se tu ficar pensando muito naquilo, o que acontece? Tu vibra. E daí, às vezes, demora mais, né, pra gente destrinchar. Então, muito aqui do tratamento de apometria é no silêncio, né? A gente confia, né? A gente entrega e sente. E sente, passa a organizar, né, essa antena, né? Então é dessa forma que funciona. E de novo, né, organizar essa antena, né? A nossa antena é reassumir o nosso poder de volta, né? E como eu disse para vocês lá no início, nesse momento tem muita tecnologia benevolente à nossa disposição, muitos seres de luz, seres com consciências, né, nos auxiliando, né? Mas nós temos também as consciências não tão evoluídas que desejam nos manter nesse padrão, né, nesse looping, né? Porque nesse looping de estresse, de medo, de ansiedade, depressão, culpa, vergonha, ali nós ficamos na caixinha, né? E ali a gente somos facilmente manipulados, ali nós consumimos o que nos domina, enfim, né? Isso tudo, né? Enfim, né? Enfim, né? Mas o que é, para onde eu quero chamar vocês? Eu quero trazer vocês para frequências curativas, para frequências harmônicas. Mas, Vânia, é possível acessar isso? Sim. Mesmo sem fazer tratamento quântico? Sim. Porque muitas vezes não é necessário tratamentos profundos, porque, assim, de novo, nós estamos numa época
agora, que está muito fácil de relembrar, né? Relembrar nossa origem. Tem muito conhecimento circulando. Então, muitas vezes, não se faz necessário mais tratamentos profundos, limpezas profundas. Às vezes, basta que a gente retorne para o nosso centro. Porque quando a gente retorna, que retoma o nosso centro, o que é retomar o centro, Vânia? É conseguir vir para estado de presença. É conseguir estar no aqui e agora, apreciar o que nos cerca, acessar ali a alegria sem causa, plenitude, paz, tranquilidade, mesmo em meio ao caos, porque é justamente em meio ao caos que a gente precisa manter o eixo, porque se a gente ficar no caos, a gente vai continuar ali no looping, né? Então é plenamente possível, muitas vezes sem tratamentos profundos. E uma das formas que eu vou estar ensinando vocês aqui hoje é a prática que a gente vai fazer logo em seguida, né? Lógico que aqui na fisicalidade tem muitas coisas que podem nos ajudar, né? Por exemplo, não é cerveja, não é álcool, tá? Álcool não. O álcool, ele para apreciar, ele até é interessante, mas ele é um campo, um campo de entropia, tá? Água solarizada. Eu tô sem jarra azul, né? Eu peguei uma garrafinha. Tomar água, se hidratar, isso ajuda na nossa frequência. Água azul solarizada. Pesquisem ali no Google. Água azul solarizada. Tem um vídeo bem interessante da Beth Russo falando disso. Mas enfim, a gente sabe que a gente pode mandar comandos para a água. Nosso corpo, ele é mais de 70% água. A gente tem esse poder de mandar comandos para a água. Por exemplo, eu tô aqui numa ansiedade e eu já me centrei e eu não sei, não consigo sair dessa angústia. Manda o comando para a água, pede para que ela desintegre, limpe. Assim é. Vocês têm esse poder. Cada um de nós somos aqui imagem e semelhança do Criador. A gente tem esse poder. Outra coisa para a gente conseguir sustentar a frequência que eu sempre falo aqui nos meus atendimentos é o sono, né? O sono reparador, o sono REM, né? E a gente precisa desse sono. Oi, olha só! A gente precisa desse sono reparador, né? Só que vocês sabem que quando a gente dorme, a gente muitas vezes no astral a gente também acessa memórias. Então é interessante a gente antes de dormir fazer ali eu sempre chamo assim de uma blindagem, né? Uma blindagem energética. Inclusive, ali a prática que eu vou estar fazendo em seguida, ela também pode ser usada para essa blindagem. Vânia, o que é isso, essa blindagem energética? É blindagem de tela búdica. Em volta do nosso campo aqui tem uma tela de proteção. Mas por que dormir tem que ir tela búdica? No astral também são informações invisíveis, né? Exemplo, vocês já dormiram ali, tipo assim, dormiram super bem e acordaram irritados? Tipo assim, cansados? Como se não tivesse dormido bem? Isso é um sinal de que acessou uma informação no astral. A gente assim, acessou ali uma informação, acessou um campo onírico, né? E daí essa irritação, né? Tu tá sentindo esse estresse, né? Essa irritação, às vezes uma angústia, né? De um sonho mais pesado, e isso passa a vibrar no teu campo, né? E como eu disse, a gente sintoniza mais daquilo que a gente vibra. Aquilo que a gente sente é o que emana o sinal. Então é bem interessante ali antes de dormir fazer uma blindagem energética para dormir
sim, você sempre vai estar acessando o astral, mas daí não volta com impressão onírica, né? Daí você não lembra, né, do que acessou lá, né? E volta ali recuperado, volta com energia alta, né? Volta numa frequência boa, né? Disposição, vitalidade. Quando eu falo de frequência alta, eu estou falando aqui de disposição, de vitalidade, de alegria sem causa, de paz, de tranquilidade, harmonia, né? É ali que estão as frequências de cura, né? E no estresse, na angústia, no medo, na raiva, não quer dizer que a gente não possa sentir isso, na tristeza, né? A gente vai estar sentindo todas as emoções o tempo todo, mas nas frequências mais baixas a gente está emanando o sinal, criando mais do mesmo, né? E principalmente a gente fica ali com a nossa tela búdica exposta. Então, mas Vânia, como é que eu faço quando estou sentindo tristeza, né? Primeiro, identifica se essa tristeza é realmente tua, né? Porque às vezes a gente se conecta também com a dor do outro, né? Com a memória do outro, e tá muito fácil da gente conectar a memória do outro, tá? Ali a camada que nos separa ali do astral tá bem fininha, então tá muito fácil, assim, às vezes da gente ir, sei lá, num hospital, por exemplo, e voltar para casa, às vezes voltar para casa carregado, né? O que é isso? A gente acessou a memória, nosso campo acessou uma memória, e daqui a pouco bate uma tristeza, tá? Então a primeira pergunta é, opa, essa tristeza, isso é meu? Ou às vezes uma raiva, né? Uma raiva, às vezes a gente está vendo TV, vendo uma notícia, se identifica ali com algo ali e passa a sentir, né? E daqui a pouco não é teu campo, aquilo lá plasmou no teu campo. Então a primeira pergunta é, isso é meu? Prestar atenção naquilo que está sentindo, né? Isso é meu? Se não for, só de tu prestar atenção, de tu olhar para aquela emoção, ela já vai se desintegrar. E se for tua, o teu corpo também pode estar te respondendo, né? Opa, claro que às vezes acontecem coisas que nos deixam tristes, a gente vive essa tristeza, não é empurrar a emoção para debaixo do tapete, tá? A gente vive, a gente olha para aquilo, mas a gente não fica ali, a gente fica o menor tempo possível, né? Nas frequências ali que a gente sabe que nos deixam com a tela búdica exposta, né? Nos deixam em espaços não tão expansivos, né? Em espaços, eu digo assim, espaço de entropia, né? Porque assim, enquanto nós estivermos ali no estresse, na ansiedade, na raiva, a gente é bem difícil, né, da gente acessar aquilo que a gente veio para acessar, né? Acessa, a gente consegue fazer o que quer fazer, faz, mas é tudo com esforço, né? Muito esforço. E esse esforço, ele pode vir a machucar nossas células, né? Então, o fluxo, ele está nas frequências elevadas, né? Nas frequências de harmonia, amor, alegria, né? Vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer eu vou propor para vocês uma breve meditação, tá? Esse conhecimento, ela leva só 3 minutinhos para ser feita, por isso eu sugiro que vocês, para quem, se fizer sentido para ti, lógico, né? Ela pode ser feita ali antes de dormir, porque ela vai estar ali te blindando. Por que te blindando? Porque se a gente vai dormir ali sem uma oração, muitas vezes a gente está num campo tão agitado, né? A gente está numa frequência tão agitada, às vezes a gente está pensando no que aconteceu ou no que tem que fazer amanhã, e ali a gente está num processo de estresse, né? Daí a gente deita na cama, mas o cortisol está ali derramando, né? A milhão ali nas nossas veias, né? Com o cortisol ali a milhão, às vezes fica difícil ali na liberação da melatonina, né? E fica mais difícil a gente se desligar, né? Então, assim, basicamente, e quando a gente não consegue se desligar, o que acontece? A gente entra num looping de ansiedade e fica, né? E pensa, né? E nesse looping, se a gente pega no sono nesse looping, a gente vai dormir desprotegidos, uma frequência baixa, né? E aí daí a gente vai para o astral e pode estar acessando informações que entram ali em ressonância com aquela informação. Quando a gente se blinda,
através dessa meditação, por exemplo, o que essa meditação faz? Ela vai tirar a tensão aqui da amígdala cerebral, que faz ali a calibração, né, do cortisol, traz a tensão aqui para pineal, cérebro frontal, né? Só de tirar a tensão daqui e trazer para cá, a gente já libera a amígdala cerebral, automaticamente já ali o cortisol disfuncional, né? Que o cortisol ele não é um hormônio ruim, né? A gente precisa dele, né? Mas quando ele de forma disfuncional, daí sim ele nos machuca, né? Ele nos mantém ali num looping, né? Como se a gente estivesse fugindo ali de um bicho, né? Luta-fuga. Fuga-luta. Quando a gente tira a tensão da amígdala cerebral e traz a tensão para o cérebro frontal, a gente libera. Quando a gente libera, a gente automaticamente derrama hormônios do bem-estar na corrente sanguínea. E isso faz com que a nossa frequência aumente. Aumentou a frequência, veio para a frequência de harmonia, automaticamente a tela búdica fica fechadinha. Tá, a gente vai dormir tranquilamente, entra em sono REM, né? E acessa o astral, mas quando volta recuperado, acorda disposto, né? Acorda com vitalidade, feliz, tá? É dessa forma, tá? Então eu vou propor para vocês a gente fazer isso juntas, tá? Fazer esse movimento juntos através da meditação chamada Prática da Mente Serena. Essa meditação eu acessei na escola da Índia, inclusive eu tô com uma medalhinha aqui, deixa eu ver se parece que eu vi a Silvia entrar. Essa medalhinha aqui é de Bhagavan. Bhagavan é um mestre indiano. Na Índia tem uma escola chamada ECAM, eu estudo lá. Eu não fui para a Índia ainda, mas uma pessoa que eu atendi, uma querida, ela foi para lá e trouxe essa medalha para mim, tá? Bhagavan é pai de Krishnaji, Krishnaji é filho de Bhagavan e Pritaji é nora. Quem traz essa meditação, quem canalizou ela foram os filhos dele, né? E essa meditação tem todo um estudo científico por trás dela, né? Então eu convido vocês para vocês fazerem aqui comigo, tá? É muito simples, é muito rápido, tá? A gente vai fazer juntos. Se depois, Vânia, como é que eu esqueci como é que faz? Agora só faz aqui comigo, tá? Venham para estado de presença, façam aqui comigo e depois quem quiser, Vânia, não entendi, pode me explicar, me chama no direct que eu mando descrito, tá? Ou mando até o link oficial ali da meditação. Tá? Mas agora o meu chamado é para que vocês venham pro aqui e agora, tá? Porque esse movimento que eu falei para vocês, da gente liberar hormônios do bem-estar, isso acontece no momento agora, né? Se vocês estiverem a milhão pensando no que já aconteceu, ou pensando no que vocês vão fazer em seguida, não vai funcionar. Então, eu peço para vocês agora nesse momento, leva 3 minutos, mas eu vou pedir 5 minutos, tá? Desliguem tudo, avisem se vocês têm alguém aí do lado, eu vou fazer uma prática aqui para elevar minha frequência vibracional, tá? Isso serve para dormir bem, isso serve também para sair dos loopings, né? Porque às vezes a gente tá ali tão angustiado e às vezes a gente tá numas noias que a gente não consegue sair, para tudo, né? Qual é a melhor forma de fazer isso? Parar tudo, coluna reta. Por que coluna reta? Energia circula, né? Pés firmes no chão. Se puder tirar o calçado, botar o pé no chão mesmo, né? Que ali o contato ali com a energia telúrica, isso tudo ajuda, né? Isso tudo é tudo energia, a gente não tá enxergando, né? Que nem aqui, ó, tô chegando até vocês, cadê o fio que nos liga? A gente não enxerga, né? Mas ele existe, né? Então a mesma coisa aqui também, nosso corpo são muitos meridianos, muitos nadis, muitos canais, e a gente se colocando nessa postura aqui de coluna reta, a gente alinha tudo isso e fica mais fácil, né? Dessa energia fluir, né? Outra coisa que eu peço para vocês é que vocês coloquem daí os pés, as mãos em cima das coxas, tá? Com as palmas voltadas para o céu, né? Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e nesse momento só sigam o comando da minha voz.
eu vou pedir para que você encha o pulmão de ar. Enche o pulmão de ar, enche. Enche, 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 enche. Segura. Coloca a língua no céu da boca e vai soltando o ar devagarinho. Isso. Mais uma vez. Enche o pulmão de ar, enche, 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 segura, língua no céu da boca e vai soltando o ar bem devagarinho pela boca. Isso, esvazia bem o pulmão. Uma última vez. Enche o pulmão, enche, 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 segura. Língua no céu da boca, vai soltando o ar devagarinho. Isso, esvazia bem. A partir de agora, com os olhos fechados, tá? Vocês vão ficar com os olhos fechados, a gente vai estar atuando com os olhos da alma. E você só segue o comando da minha voz, do jeito que você conseguir, tá? Se entrar algum pensamento, se entrar alguma distração, identifica e deixa aí. Volta aqui para minha voz, volta aqui para os meus comandos, volta para o aqui e agora. Lembra que essa blindagem, isso funciona no aqui e agora. O aqui e agora já é uma grande blindagem, tá? É como se vocês estivessem dentro de uma grande bolha dourada quando vocês vêm aqui para o aqui e agora. Quando vocês vão para o futuro, é como se vocês esticassem essa bolha. E para o passado a mesma coisa. Daí a bolha corre o risco ali de se romper, né? Se esburacar. Então voltem, fiquem no aqui e agora e só segue o comando da minha voz. Eu preciso que você imagine uma vela acesa. Imagina uma vela acesa e essa vela, ela vem em direção à tua testa. Essa vela vem vindo, vem vindo, vem vindo e ela fica paradinha na frente da tua testa. E ela desce um pouquinho e a chama dessa vela, o foguinho, a chama da vela, o foguinho vai ficar paradinho bem no meio da tua sobrancelha. Tem uma vela acesa e a chama dessa vela está paradinha bem no meio da tua sobrancelha. E eu preciso que você fique olhando fixamente para essa chama, do jeito que você conseguir. Coloca todo o teu foco na chama dessa vela que está dançando para você na frente da tua testa, bem no meio da sobrancelha. Fica olhando fixamente para essa chama até que eu diga deu. E enquanto você olha, eu vou colocar um mantra aqui para ajudar a frequenciar. Se entrar pensamento, deixa o pensamento ir, faz de conta que ele é uma nuvem e volta a olhar para a chama dessa vela, até que eu diga deu.
pode vir arrastando a chama da vela lá para o meio da cabeça. Vai arrastando do jeito que tu conseguir. Vai arrastando lá para o meio da tua cabeça. Deixa a chama lá e vem voltando aqui para mim. Pode vir voltando, abrindo os olhos. Sempre que vocês voltarem dessa meditação, sempre voltem unindo as mãos aqui na frente do peito, aqui em forma de pé. Quando a gente faz esse movimento, une aqui cérebro direito, esquerdo, as mãos aqui unidas na frente do peito, em forma de prece. Isso é muito poderoso. E também junto com as mãos unidas, a gente dá um grande sorriso. O maior sorriso que vocês tiverem. Isso é um comando. É um comando para todas as células do nosso corpo. É um comando de que está tudo bem. E é assim que vai ficar, porque é nós que comandamos. É bem facilzinho. Vânia, preciso usar um mantra? Pode usar, como não, mas o importante é que você fique olhando ali para a chama da vela por pelo menos 30 segundos. Como é que está o campo de vocês? Pessoal aqui do YouTube, como é que tá? Escreva. Então, meu convite é para que vocês façam uso dessa, eu chamo de meditação, pode ser uma oração, mas tem coisas que ninguém vai fazer pela gente, né? A gente, nós, conosco mesmos, né? E lembre, vão acontecer coisas para nos tirar do prumo, né? Quem é responsável por voltar? Apenas a gente, né? O externo não vai conseguir nos proporcionar isso. Isso é nós conosco mesmos, né? Agradeço vocês. Vou fazer um convite para o pessoal que estiver aqui em Floripa, aqui em Florianópolis. A gente vai estar com um evento. Eu sou embaixadora do Círculo do Despertar Feminino. A gente vai estar com um evento aqui no dia 2 de maio, na Casa do Barão. A Casa do Barão, ela fica lá na esquina da Otto Gama Dessa com a Beira-Mar. É um sábado à tarde. Normalmente quando a gente fala no evento, a gente fala em palestras. Não, esse evento vai ser só vivência, só processo energético, processos, né? A gente vai ter constelação familiar, a gente vai ter TFT, acupuntura sem agulhas, a gente vai ter barra de access, enfim, vai ser uma tarde toda ali de processos terapêuticos, né? Para estar trabalhando ali nosso campo invisível, né? O nosso emocional, a criança ferida, enfim, as coisas que ainda, né, nos prendem ali nas frequências, né, mais não tão expansivas, digamos assim, tá? Então, quem for aqui de Floripa ainda tem vaga, as vagas são limitadas, mas ainda tem vaga, tá? Então pode estar me chamando aqui no final de junho. No dia 28, 27, 28, sábado e domingo, último final de semana de junho, a gente vai estar fazendo, eu e mais 3 amigas terapeutas, eu, a Maria Inês e a Val, nós vamos estar fazendo um retiro energético, né? Como é que vai funcionar isso? A gente elegeu um local bem bonito aqui na ilha, com pernoite, tá? Vocês vão se hospedar. Quem for participar vai chegar, vai se hospedar, a gente vai estar esperando vocês aí no sábado de meio-dia com almoço, né? Um almoço, toda a comida vai ser pensada ali nos processos, né? Então vai ser uma comida diferenciada, leve. Começamos com os processos no sábado à tarde, né? Sábado de noite, processo durante o sono, né? E daí no domingo de manhã, a gente também vai estar aproveitando a natureza em volta desse local, para integrar e expandir. A gente almoça no domingo e depois do almoço, né, a gente libera vocês diferentes. A chamada é assim, fuja por 2 dias aqui para a Ilha da Magia e volte com muito mais vitalidade, leveza, clareza, tá? Isso vai acontecer no último final de semana de junho. Também são vagas limitadas, mas ainda tem vaga, tá? Então quem quiser já chama, né? E
Ivânia, foi interessante isso que tu fez. Tu tem tu tem uma prática guiada? Sim, eu tenho uma prática guiada. Eu, inclusive, eu gravei ela com alguns comandos da apometria. Só que é uma autoapometria. Chama-se autoapometria de eixo, tá no link da minha bio, tá por um valor assim simbólico, R$ 9,90, é só para realmente ele pagar a plataforma, né? Enfim, e é um áudio guiado, é bem simples, tá? Só que ele tem comandos de apometria. É lógico, assim, que não vai acessar camadas profundas, né? Porque se nós somos uma cebola, né? As camadas mais profundas, elas demandam, sim, ali um tratamento, né? A apometria, ela é um tratamento, né? Como se fosse ali, você vai estar recebendo um antibiótico quântico, né? Então, tem questões, sim, que precisam ali de um tratamento mais profundo, né? Daí faz o tratamento com a apometria. Agora, se tu julgar assim, olha, eu só preciso me alinhar, né? Porque às vezes a gente não precisa de tratamentos, eu preciso me alinhar, ou já fez o tratamento, né? Preciso me alinhar, né? Eu passei por um desafio que preciso voltar para o meu eixo. A autoapometria de eixo é bem bacana para isso, tá? É um áudio guiado de 7 minutos. Eu faço ali a sintonização de onda cerebral através, inclusive, da mente serena. Então, é bem bacana, tá? E tem link lá na minha bio e é só R$ 9,90, tá? Então, se fizer sentido para ti, tá ali à disposição. Então, a gente tem essas ferramentas, eu faço um convite para que vocês façam uso disso, né? Só não esperem pelo externo, né? E como eu disse, agora é o momento para que a gente escolha qual é a frequência que a gente quer sustentar daqui para frente, né? Porque se a gente continuar aqui nas frequências de estresse, de raiva, de angústia, de depressão, ansiedade, é ali que a gente vai perpetuar. Só que isso não serve, mas a gente vai acabar ficando doente ali. Ou a gente escolhe a facilidade das altas frequências, né? De uma frequência de paz, né? De tranquilidade. E aqui aqui tá o fluxo, né? Aqui tá o fluxo. Tá? E agora é o momento de escolher, né? Agora a gente diz assim, agora é o momento de separar o joio do trigo, né? Então escolham o fluxo. É ali que tá a cura. É ali que está as coisas que a gente merece viver. Muito obrigada. Vou deixar gravado para quem chegar depois, tá? A meditação serve da mesma forma, só se coloquem ali em postura de presença. Boa noite.